solução no Brasil está nos pequenos projetos. Os grandes projetos, na verdade, divulgam o país, enfim, alavanca alguns setores da economia, mas o pequeno projeto resolve a situação de quem mais precisa. A qualidade na gestão municipal depende do planejamento de políticas capazes de mobilizar e incentivar a participação dos cidadãos nas ações e projetos voltados para o bem comum. O governo tem que fazer uma lei boa, que ajude a população. Só falta isso, uma boa administração para nós é essencial, não precisa de mais nada. Depende muito do governo, né? E das pessoas que estão mais próximas, até mesmo do povão, participando de projetos. A participação popular nas decisões administrativas vem crescendo no país com a formação dos conselhos municipais. Mas ainda são poucos os municípios que adotaram iniciativas como o orçamento participativo, que abre ao cidadão a possibilidade de definir as prioridades nos gastos públicos. Também são poucas as prefeituras que divulgam os relatórios de gestão fiscal e execução orçamentária, que devem ser publicados e discutidos com a população. Essa participação direta divide a opinião de administradores. A participação do cidadão, ela é fundamental e ela tem que ser incentivada, porque senão, se o cidadão participar só a cada 4 anos, elegendo o prefeito e os vereadores, ele não vai fazer, muitas vezes, a melhor escolha. Se ele se envolve com os problemas da cidade, seja na decisão das obras no seu bairro, seja nos assuntos mais gerais da cidade, isso torna o cidadão cada vez mais participante, envolvido e mais difícil de ser enganado na época de eleição. Particularmente, nós somos contra o orçamento participativo. Por quê? Porque é o seguinte, quem participa não conhece as finanças do município. Então, a questão de orçamento, eu entendo, particularmente digo, defendo que seja coisa do prefeito e da Câmara de Vereadores. E de alguns setores organizados até poderão participar, mas da comunidade toda participar, mesmo porque não tem informação para isso. Não vai aqui demérito a ninguém, de maneira nenhuma. Só que quem conhece as finanças, quem conhece as rubricas, quem conhece aonde está o dinheiro, são os administradores. Quando a gente chama a comunidade a participar de alguma coisa, ela pensa que vai ter alguma coisa para ela, para melhorar o seu padrão de vida, a sua qualidade de vida. Então, quando ela vê que não é isso, então ela se afasta automaticamente. Esses anos que tivemos aqui, nós tivemos tentando, de uma certa forma, politizar. Eu acredito que a gente vai alcançar isso, mas isso aí é um contexto assim, muito a longo prazo, é a politização das pessoas. E nós sabemos que isso ainda não aconteceu a nível de Brasil em lugar nenhum, a gente tira pelas próprias eleições. Como é que eu vou pensar de verdade em me preocupar no controle da máquina pública e tal, se eu tenho cartão de crédito e não consigo pagar, se eu estou devendo na conta de luz, se eu estou... Então o mundo te provoca, nesse mundo atual capitalista mais bravo, como nós temos no Brasil, ele te provoca você tomar conta do seu pedaço e olhe lá. Então eu penso que o controle social, embora de extrema utilidade, ele ainda é muito frágil no Brasil. A gente aplicou um modelo aqui que eu repasso o recurso na íntegra, as unidades escolares, as creches comunitárias, e o recurso é administrado no próprio local. Quer dizer, eu chamo de pós-graduação do orçamento participativo, que eu chamo de administração condominial. Eu separo a cidade em pequenos condomínios, né? Agora, dizer que isso ainda já é um modelo, digamos, acabado, ou que é o ideal, eu acho que não é não, porque ainda falta bastante possibilidade das pessoas terem acesso, por exemplo, à internet, né? Que você tenha o orçamento na internet. Quantas pessoas dispõem de internet para poder ir lá e fiscalizar o orçamento? Não é tão fácil, mas é o caminho a ser seguido, não tem outro também. Para resgatar a enorme dívida social que o Brasil acumulou ao longo de 5 séculos, é necessária uma decisiva atuação das prefeituras na atenção às famílias excluídas da sociedade. É urgente buscar soluções democráticas para problemas que castigam milhões de brasileiros. Aí entram em cena os conselhos municipais, que podem atuar em áreas como saúde, educação, direitos da mulher, direitos dos idosos, estatuto da criança e do adolescente. Podem ser constituídos conselhos para qualquer área de interesse da população. O município pode criar um colegiado para discutir, por exemplo, ações de desenvolvimento de um bairro ou de uma área rural. Não podemos esquecer que são as condições concretas da sociedade local que vão indicar qual o melhor caminho a percorrer.
Mas vale lembrar que a multiplicação de conselhos não assegura a gestão participativa. É preciso valorizar e garantir a participação de lideranças e levar à frente as decisões tomadas pelo Conselho. A Constituição define as competências compartilhadas entre os governos federal, estaduais e municipais. É o caso de programas voltados para a saúde, a boa alimentação, educação sexual, proteção do meio ambiente e a promoção do empreendedorismo nos jovens. Mas há atribuições que são específicas do município. Elaboração e implementação de planos municipais de direitos humanos, programas de valorização das tradições populares e da cultura local, implementação de transporte escolar para alunos da rede pública, busca de apoio de programas nacionais para atender problemas de saneamento e habitação, programas de saúde da família, de acompanhamento e prevenção de doenças, implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, com ações de combate à prostituição e o trabalho infantil, programas voltados para a promoção dos direitos da mulher e compromisso de realização de audiências públicas e reuniões no processo de planejamento e orçamento participativo e de prestação de contas. O município do interior de Goiás ganhou o prêmio de empreendedorismo por apresentar soluções inovadoras para a retomada do crescimento econômico. Palminópolis saiu na frente e organizou uma cooperativa para a produção do frango orgânico. A cidade ficou conhecida em todo o país ao lançar um plano para atrair novos moradores. Palminópolis já foi terra de São Bento até se emancipar de Palmeiras em 2 de agosto de 1961. A 110 quilômetros de Goiânia, possui cerca de 4.000 habitantes e produz essencialmente soja e milho. Em 8 anos, Palminópolis mudou sua história e se tornou conhecida nacionalmente. Tudo graças a 2 projetos que propiciaram a abertura de pequenas empresas e o aumento do emprego formal. O primeiro desses projetos foi a opção pelo frango orgânico, espécie criada sem o uso de produtos quimioterápicos, antibióticos e hormônios de crescimento. A carne das aves fica mais nutritiva e ganha maior valor de comercialização. Trabalhando com um amigo nosso aí, que é neurocirurgião, conhece muito das doenças que provoca todas essas inseticidas jogadas por aí, os produtos químicos, e nós achamos na obrigação de dar nossa contribuição, seja para Palminópolis, seja para Goiás ou para o Brasil. E daí nós vimos que nós, em produzindo grãos com excelência de qualidade, podíamos trabalhar naquilo que a gente já conhece, ou seja, na produção de frangos, que muita gente produz, mas no sistema convencional. E nós precisávamos, na verdade, produzir também, aproveitando essa excelência na produção dos grãos, produzir também carne com excelência de qualidade. O prefeito Eurípides Custódio Borges, o Zezinho, como é conhecido, implantou com o apoio da Fundação Banco do Brasil, ao custo de R$600 mil, o abatedouro municipal de aves orgânicas, o primeiro certificado pelo Serviço de Inspeção Federal. A prefeitura firmou um contrato de comodato de 20 anos com a Cooper Orgânica, passando aos produtores a administração do abatedouro, que funciona de 15 em 15 dias. Por enquanto, a produção ainda é pequena, mal dá para atender a região. São 10 mil frangos por mês, mas a intenção é de exportar para a Europa e Estados Unidos. O município recebeu visitas regulares de técnicos do exterior e o prefeito viajou para divulgar o projeto em diversas feiras internacionais. Como a gente não tinha conhecimento na área, não era inclusive a nossa área de atuação, nós fomos buscar o que de melhor tem no país. Aqui nós tivemos, nesses 4 anos, em torno de 35 consultores de nível nacional e internacional. As pessoas que mais conhecem de produção orgânica no Brasil tiveram aqui em Palminópolis. O outro projeto vitorioso é chamado de Teto para Todos. Desde 2002, recebe inscrições e faz doações de lotes urbanizados e mais R$ 1.500 em materiais de construção para as famílias de aposentados e pensionistas que passem a morar na cidade. Através dos meios de comunicação, a notícia se espalhou em todo o país. Com isso, a cidade já recebeu 300 novos moradores que vieram de 8 estados e juntos injetam cerca de R$ 141 mil
todo mês na economia local. Isto representa 70% do que a Prefeitura arrecada com os repasses da União e do Estado. A gente saiu primeiramente do Rio de Janeiro, uma cidade violenta, né? Viemos para Brasília, né? Mais tranquilo, né? E viemos para cá agora mais tranquilo ainda. Estamos muito bem, satisfeitos, tranquilos. Está tudo bem com a gente, graças a Deus. Nós temos a parceria da melhor qualidade do SEBRAE. Então, o SEBRAE vem fazendo as consultorias para a gente, vem trabalhando todo o desenvolvimento dos programas de qualidade total. O nosso maior parceiro, na verdade, foi a Fundação Banco do Brasil. Ela realmente abraçou o nosso projeto, deu estrutura legal para o nosso projeto, deu estrutura financeira para o nosso projeto, sabendo que é um pequeno projeto, e daí a nossa satisfação, porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que a solução no Brasil está nos pequenos projetos. Os grandes projetos, na verdade, divulgam o país, enfim, alavanca alguns setores da economia, mas o pequeno projeto resolve a situação de quem mais precisa. Falar de gestão de qualidade é falar de zelo e seriedade na condução dos interesses da população.